Boa noite a todos, uma boa semana a todos. Estamos aqui novamente com aquele nosso bate-papo diário, todo dia às 20 horas. Hoje nós vamos falar de doenças emocionais. A gente está vivendo um momento que tem crescido de uma forma assustadora as doenças emocionais. Depressão, transtorno de ansiedade, insônia, obesidade tem aumentado. Principalmente as pessoas que comem por compulsão, tem aumentado muito os casos de obesidade. E para falar hoje com a gente, nós vamos trazer o Dr. Leonardo Lourenço, ele é neurocirurgião, e nós vamos falar hoje realmente sobre esse assunto que eu acho que interessa muita gente, é de muita importância, porque as doenças emocionais ela pode causar outras doenças até a imunidade. As pessoas estão agora que nós estamos aí mudando o tempo, que a gente precisa estar com o sistema imunológico em alta. Além da Covid, sim, mas as doenças respiratórias, tudo isso piora muito que cai a imunidade através das doenças emocionais, né? Então precisamos ter mais controle emocional no nosso dia a dia para prevenir e evitar inúmeras doenças, fora o que as doenças emocionais, as causas das doenças emocionais, que são terríveis, né? Quem vive com transtorno de ansiedade, com depressão, com insônia, com irritabilidade, compulsão por doce, por comida, são vários fatores emocionais que podem levar a gente a ter o desequilíbrio emocional. Então, daqui a pouquinho, entrando aí para falar com a gente, o Dr. Leonardo Lourenço, que ele vai nos auxiliar como nós podemos lidar melhor com as nossas doenças emocionais. Já de antemão, eu quero adiantar para vocês que nós temos alimentos que ajudam a equilibrar o nosso emocional, né? As castanhas, abacate, o azeite, aveia, maçã, né? Os alimentos menos industrializados, os alimentos menos processados, eles também colaboram muito nas nossas doenças emocionais. E também prática de atividade física, todas elas, fazer uma simples caminhada, também meditação, respiração, tudo isso são coisas que vêm nos ajudar a prevenir as doenças emocionais e ajudar a combater tudo que nós podemos somar neste momento para que possa nos fazer melhor como pessoa e também emocionalmente. A gente deve somar, que é muito importante. Vamos ver se o doutor Leonardo já está aqui para falar com a gente. Já está aqui o doutor Leonardo. Grande colaborador, uma pessoa que todo mundo adora, eu também, né? Uma pessoa incrível, que tira o seu tempo para nos vir. Oi, Olá, boa doutor! noite, Obrigado, André. viu? Boa noite. Se tirar mais um tempinho para vir aqui ajudar a gente a esclarecer melhor como podemos trabalhar melhor com o nosso emocional no dia a dia, que ele está danado, hein, doutor? Tem É, cada vez mais pessoas com o sistema emocional muito desequilibrado, né? não é fácil, né? Eu agradeço enormemente, é sempre uma alegria bater o papo sobre assuntos da área de saúde contigo aqui no seu canal, André, é uma maravilha sempre as nossas conversas. O tempo que a gente vive, né, foi um grande É, fator aí para deflagrar muita coisa que já estava ali mais ou menos na iminência de precisar de um gatilho. Bom, aí veio a pandemia e nos empurrou todos a, 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 a uma situação limítrofe, né? E aí muita gente que estava ali relativamente compensada acabou descompensando em função do cenário muito desafiador hoje em dia, né? é verdade. Doutor, o que é que pode nos levar a essa doença mental, esse desequilíbrio mental que nós estamos vivendo hoje, muito grave? Então, bom, se a gente for pensar que a gente
o ser humano é um ser biopsicossocial, ou seja, ele tem componentes biológicos, a gente tem componentes mentais e a gente tem componentes sociais. Para a gente deflagrar um transtorno dito mental, essas três esferas normalmente precisam ser abaladas em suas estruturas respectivas para que um transtorno, uma doença mental se manifeste, né? Então, do ponto de vista biológico, por exemplo, toda a questão de influência genética, hereditária, familiar pode ser um fator de risco para o transtorno mental. Como a gente cuida do nosso corpo também é outra coisa fundamental, né? Então, desde a forma como a gente se alimenta, quão ativo fisicamente a gente é, como é que a gente cuida da qualidade e da quantidade do nosso sono, como é que a gente se hidrata. Muita gente esquece de se hidratar, isso é um fator fundamental. Quanto a gente põe de substâncias nocivas, tóxicas no nosso organismo. Então, isso, do ponto de vista biológico, já tem um monte de fatores aí hormonais, vitaminas, sais minerais, para compor toda a base, obviamente, de um funcionamento normal da estrutura do cérebro e do corpo, para poder se desregular isso, manifestar como um transtorno mental. Aí tem toda a parte psicológica também, né? Tudo aquilo que a gente vai alimentando como um sistema de crenças, né? Que a gente vem arraigando desde a formação lá da infância, desde a tenridade, a educação, a cultura, a sociedade, vai moldando a nossa identidade, a nossa personalidade, a forma como a gente lida com emoções e sentimentos. O que a gente está fazendo com as nossas emoções e nossos sentimentos? A gente está os reprimindo, como a gente foi muitas vezes induzido a achar que sentimento é uma coisa para engolir, se vira nos 30 e você com o seu sentimento, que eu não tenho nada a ver com isso, vamos engolindo o sapo, vamos engolindo os sentimentos e as emoções, ou às vezes a gente tenta despejar e descarregar nos outros sem saber lidar com isso também. Então, toda essa parte psicoemocional faz parte. E o terceira esfera é a esfera social, como a gente lida com as outras pessoas, como é que está o nosso relacionamento com o mundo, com as pessoas, tanto em termos intrapessoais como interpessoais, né? Vínculos sociais, relacionamentos são um fator extremamente relevante no grau de saúde mental e emocional que a gente pode ter. E vale lembrar que não é só uma questão assim, muitas vezes, porque tem fulano tóxico, porque tem fulano chato e tal. Relacionamento tem duas partes, tem a nossa parte também, né? Porque a gente só fica olhando às vezes, porque tem o fulano, beltrano, ciclano que é assim, assim, assado. Mas também a gente tem que ver o que a gente está oferecendo do nosso lado, como da nossa parte para contribuir, laços sociais, vínculos interpessoais saudáveis também. Então, quando a gente começa a perturbar todas essas esferas, biológica, psíquica ou social, aí o caldo de cultura pode emergir com algum transtorno, por exemplo, de natureza mental, né? Doutor, a culpa e a mágoa são dois fatores também muito delicados, né? Que as pessoas às vezes não conseguem livrar disso, da culpa e da mágoa, e fica carregando isso anos e anos, e criando culpa de tudo, mágoa de tudo, não consegue libertar desses monstros. São dois fatores também que pesam muito, né? Nas doenças emocionais. Sim, todos esses sentimentos, emoções negativas que a gente tem, e são naturais de tê-los. Isso é muito importante entender. Ninguém é à prova de culpa, ninguém é à prova de mágoa, ninguém é blindado de tristeza, ninguém é capaz. Todos são sentimentos e emoções que, de alguma forma, eles têm a sua utilidade no nosso cérebro. Eles são guias para orientar os nossos relacionamentos, o nosso desenvolvimento, onde a gente pode se aprimorar, onde a gente pode melhorar. São caminhos de aprendizado, muitas vezes, quando a gente explora, a gente pode... Só que, muitas vezes, o que acontece? A gente é condicionado a ou
achar que é fraqueza expor isso, ou explorar isso, ou tratar disso, e acaba aí alimentando um monstro, um fantasma dentro da gente mesmo, né? A questão não é, assim, eu não ter culpa. A questão é saber, puxa, eu estou me sentindo culpado, né? Ou eu estou sistematicamente culpando as pessoas e o mundo, né? Porque culpa tem os dois lados, né? Tem um, a gente fica se chicoteando, eu só me culpo, tudo é culpa minha, eu não presto, tal, tal, tal. Ou eu fico despejando a culpa em tudo, menos em mim mesmo. E aí, ou seja, uma forma não saudável de lidar com isso. Quando eu nomeio, entendo que eu estou passando por isso, percebo que eu estou escorregando nesse viés, ou de me culpar por tudo, ou culpar o mundo por tudo, e não estou sabendo lidar com isso, é que é o grande transtorno. E quando a gente começa a explorar isso, ver onde vem essas raízes, como é que eu posso aprender com isso, me transformar, me aprimorar, aí a gente começa a entrar num caminho mais saudável. É verdade. Muito louco, né? Parece ser tão simples, né, doutor? Tão fácil, né? Mas Quem dera, né? o peso é de cada um, né? É verdade. Mas a gente tem que lembrar disso. Existem meios para isso. Existe terapia, existe tratamentos. É em busca de tratamentos. Não ficar nesse sofrimento, cruzando os braços, esperando que um dia isso vai mudar, se você não faz nada para mudar, né? Exato. É que nem a Noélia está perguntando para a gente, como a gente se livra de pensamentos negativos? Gente, não dá para se livrar de pensamentos negativos, isso é uma ilusão. Esse é o grande problema. Se a gente tenta fugir deles, ignorar, achar que eles não existem, que eles não nos pertencem, aí a gente fica escravizado por eles. A grande vantagem de a gente explorar que, às vezes, o sentimento de medo, de tristeza, de culpa, de remorso que aparece na gente, é pegar esse fio e explorá-lo para ver de onde vem isso e como eu posso, aí sim, transformar o negativo em aprendizado para uma coisa positiva. Porque às vezes a gente fica tentando assim, não, eu só vou pensar coisa positiva, eu só vou pensar coisa positiva, eu só vou pensar coisa... Não resolve, gente. Por quê? Porque uma das maiores fake news que tem em neurociência é a gente achar que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Isso é absurdo. Não existe isso. A natureza não teria formado a estrutura mais complexa de que se tem notícia no universo para deixar 90% oco, para deixar 90% vazio. Seria um absurdo, um contrassenso. Então o que acontece? Funciona tudo o tempo todo. Não tem lugar vazio, espaço sobrando. Não é assim só, venha coisa boa, que eu resolvo a minha vida, porque aí eu vou enchendo esse espaço oco, vazio. Não existe isso. Na verdade, o que existe, às vezes, é que não tem 90% tóxico, nocivo, disparando neurotransmissores negativos e gerando emoções e sentimentos ruins. Aí sim, quando a gente percebe isso e vê que tem essa parte negativa e começa a explorar isso, não porque a gente é masoquista, quer ficar sofrendo, não, nada disso. A gente quer saber de onde vem, por que vem isso, como raios eu resolvo isso para transformar essa parte, servir como um professor mesmo, como um aprendizado para nos tornar mais resilientes, mais fortes, mais aprimorar essa parte emocional, justamente a partir dos sentimentos negativos. Não é uma questão de eliminá-los, é de sim de transformá-los, né? Eles existem para ter uma utilidade no cérebro. Exatamente, é isso aí. Saber como lidar com eles, doutor? Seria um caso assim, mais ou menos? Exatamente. Como lidar, não negá-los. Porque tudo que a gente nega, tudo que a gente foge, tudo que a gente rejeita, nos escraviza. Toma uma proporção muito maior. A gente fica sendo dominado por eles porque a gente foge deles, no fim das contas. Não é uma questão de fugir, não é uma questão de simplesmente rejeitar a existência. Não, existe, eu estou me sentindo mal, eu não entendo porquê, mas eu vou atrás de saber porquê, me explorar, autoconhecimento, vou atrás de ajuda profissional, mas explorar essa parte do negativo é fundamental, porque lá estão os degraus em que a gente pode aí sim evoluir e prosperar em termos de saúde mental e emocional. Muito legal, isso é bem colocado. E outra coisa, quando você nota que isso está passando do seu limite, você tem tantos elementos que você pode ir em busca, né, doutor?
desde de uma terapia, procurar uma terapia e somar desde a acupuntura, procurar um neurologista também, que às vezes precisa entrar com a medicação, né? Somar tudo que possa deixar aquela pessoa melhor, sabendo lidar melhor com aquela situação, né? Meditação, yoga, a gente já sabe que as pessoas que tiram um tempinho do seu dia para meditar, fazer yoga, fazer oração, né? Porque tem pessoas que tiram esse tempo e essas pessoas têm um equilíbrio maior nas suas emoções, não tem? Exato, você falou uma coisa fundamental. Várias frentes possíveis para melhorar a nossa saúde psicoemocional. Um dos grandes erros que a gente cai é tentar reduzir tudo a uma única causa ou uma única solução. A gente acabou de falar, nós somos seres biopsicossociais. Tudo está operando ao mesmo tempo. A minha parte biológica, a minha parte física, cerebral, parte mental e parte social. Então, se eu acho que um transtorno que está da parte mental está me perturbando, eu achar que só o remédio vai resolver, eu vou me enroscar. Se eu achar que só a reza vai resolver, eu vou me enroscar. Se eu achar que só uma erva vai resolver, eu vou me enrolar. Se eu achar que só a atividade física vai... Não, nunca é só um. É o conjunto de a gente olhar para o físico, para o psicoemocional e para o social é que vai nos tirar de uma situação, às vezes, desafiadora. Ampliar o leque de opções, porque nunca é uma única causa. Essa que é a questão. Quando a coisa começa a desregular, tem várias frentes desreguladas ao mesmo tempo. E a gente usar o maior número de recursos e instrumentos, claro, com eficácia comprovada para fazer isso, mais chance a gente tem de melhorar. Até alimentos, né, doutor? Nós temos grupos de alimentos que ajudam muito. Somando tudo isso que você colocou, nós temos aquele grupos de alimentos, todos os alimentos, desde que seja mais natural possível, todos eles são muito importantes, mas cada parte do nosso corpo tem grupos de alimento que ele funciona num todo, mas ele vai tratar melhor aquele processo que você está passando, um processo mental mesmo, né? Castanhas, o abacate, o azeite, a maçã, os alimentos integrais, tudo isso são alimentos que ajudam muito dentro desse processo também, né? Exato. A gente sabe que, por exemplo, o ômega 3, que na nossa dieta habitualmente não é tão fácil, né? Porque a gente não costuma ter uma dieta mediterrânea tão rica em peixes, em fontes de ômega 3, ele é imprescindível para a parte cognitiva, né? Então, óbvio que a gente procurar se alimentar, ter todos os oligoelementos fazendo parte da nossa alimentação de forma balanceada é fundamental. Frutas, legumes e menos alimentos industrializados possível, né, doutor? Exato. Quanto mais processado, mais refinado, mais manipulado, menos saudável ele tende a ser, né? Quanto mais natural, mais orgânico, grande parte de origem vegetal, mais saudável. E os de origem animal, principalmente peixes e carnes brancas, tendem a ser mais saudáveis, né? Olha, você vê, se a gente for analisar bem, está tudo ao alcance da gente, né, doutor? É só pegar um pedacinho de cada coisa, né, e montar a nossa vida o mais próximo disso, que, lógico, radical não tem como, nem tem como ser, né, nem dá para ser, mas se a gente puder somar tudo isso que você acabou de falar, desde a alimentação, a meditação, yoga, tudo isso, atividade física, se a gente pegar um pouquinho de cada coisa, a gente pode ter uma qualidade de vida muito melhor num todo e principalmente mental, né? Exato, né? Muitas coisas ao nosso alcance, e o que não tiver ao nosso alcance, não ter vergonha de buscar ajuda, né? Porque muitas vezes essa questão psicoemocional fala, ai, vão pensar que eu sou louco, vão pensar que eu sou doido, então eu não vou buscar ajuda, deixa pra lá. E aí só vai piorando, porque aí começa a afetar. Bom, aí esconde a parte psicoemocional, começa a vazar pelo estômago, começa a vazar com o relacionamento, problema no trabalho, e aí efeito bola de neve, né? Quando uma coisa poderia ter sido melhor abortada, quanto mais precoce a gente dá atenção para isso. Então, buscar ajuda é fundamental, né?
Às vezes a gente tem esse receio, né, por causa do estigma e É, tal, é. no fundo, a gente mesmo que se prejudica fazendo isso, né? Querer ser forte, né, doutor? E ser humano forte não existe, né? Cada um tem a sua fraqueza e cada um tem que expressar do seu jeito. E a fraqueza faz parte do ser humano, né? E por que não? Por que eu tenho que ser forte? Para provar para quem, né? E eu ficar sofrendo dentro de casa, para não procurar uma ajuda, ficar dentro do meu quarto ou dentro da minha casa, num sofrimento, viver uma tristeza absoluta, anos e anos, é totalmente incompreensível com a vida humana, né? Não dá para entender como é que a pessoa pode fechar tanto assim e não se abrir com o outro, não buscar tratamento, querer sair daquilo que está te fazendo tanto mal, né? Exato. No fim, assim, forte, forte mesmo, na minha opinião, André, é quem tem a coragem de expor as próprias fraquezas, Pô, as próprias vulnerabilidades. Porque, na verdade, como você disse, não tem ninguém perfeito, né? O que faz a riqueza de nós como grupo, como coletividade, como civilização, como sociedade, é a união das nossas imperfeições, né? É o apoio mútuo, cooperativo de um ao outro, cada um com as suas imperfeições, se ajudando mutuamente. Essa é a história da nossa espécie, né? Do Homo sapiens. Foi assim que a gente chegou até aqui, evoluindo progressivamente, porque a gente se apoia um no outro, que faz uma das grandes forças de a gente ter evoluído de tal maneira como espécie humana é justamente esse apoiar-se um ao outro. Sabemos que não somos perfeitos, temos fraquezas e defeitos, mas é justamente essa diversidade, essa capacidade de apoiar um ao outro, cada um com a sua imperfeição, mas no todo tendo uma potência inimaginável. doutor, o papel hoje do médico, hoje, do neurologista, do psiquiatra, ele é além do remédio só, né? Ele hoje, ele tem essa conversa e deve ter, né? Lógico, às vezes tem médicos que nem tem esse tempo, coitado, não podemos culpar o profissional, principalmente quando ele atende de um convênio ou atende no hospital do governo, às vezes ele tem que atender uma quantidade de pessoas por dia, ele não tem esse tempo que ele gostaria de ter, né, com o paciente. Mas hoje, quando o médico tem esse tempo para esta consulta, esse papo que você acabou de colocar agora, tem que ser junto com a medicação, se for necessário, né? Isso, fundamental o que você falou, André, porque medicação é só uma pequena parte de todo o processo, né? Hoje, assim, é praticamente inviável a gente pensar num controle adequado ou até numa cura de um transtorno mental apoiando só em remédio. Isso assim, já está mais do que provado por vários e vários estudos que só remédio não é uma forma eficaz de tratar esse tipo de problema. O que não quer dizer que ele deve ser execrado, que ele deve ser rechaçado, que não pode tomar de jeito nenhum, porque se eu tomar é um atestado de que eu sou doido, é um atestado de que eu sou fraco. Absolutamente. É simplesmente uma pequena ferramenta no meio de um arsenal, né? Então, neste contexto, toda essa história de vida, biografia da pessoa, o contexto de vida dela, familiar, social, toda a parte biográfica, essa conversa é fundamental. O que pode ir melhorando em cada frente dessa, né? Dos comportamentos, dos hábitos, da rotina do dia a dia, de hábitos mais saudáveis para progressivamente criar um ambiente mental e físico cada vez mais próspero, passo a passo, com essa ajuda profissional, né? Então, esse enfoque médico, quanto mais amplo, mais abrangente for, tanto na parte física quanto na parte mental, emocional e da história, né, da pessoa, mais potente, obviamente, é. Doutor, são dois fatores que são tão assim que as pessoas às vezes não prestam atenção, mas que ajudam muito a saúde da pessoa num todo, principalmente emocional, que é o intestino, né? Que é ali que é fabricado os hormônios, do bem-estar, do sono, tudo, tem um bom funcionamento intestinal. As pessoas têm um olhar melhor para o seu intestino.
naquilo que come, né? Ter um bom funcionamento intestinal e trabalhar melhor a respiração, porque muita gente acumula essas patologias de ansiedade, transtornos, tudo, por falta de um bom funcionamento intestinal e não saber trabalhar a respiração, né? São dois fatores também muito importantes, não são? Exato, né? O intestino hoje, né, tanto estudado, né, chamado até o segundo cérebro, é o segundo órgão com maior quantidade de neurônios e neurotransmissores que tem no organismo, né? Então, existe uma forte ligação cérebro-intestino, né? Várias pesquisas mostrando isso. Então, nitidamente, quanto menos toxina entra nesse intestino, quanto menos coisa que não é saudável entra, quanto mais a gente se alimenta de forma regrada, tanto melhor a chance dessa comunicação intestino-cérebro ser mais fluida, mais coerente e mais saudável. A questão da respiração que você citou. Hoje em dia existem pesquisas muito contundentes mostrando o benefício do chamado mindfulness, que é o nome técnico aí da meditação clássica, né? No fundo é mais ou menos a mesma coisa. Que lida muito com essa questão de aprender a respirar de forma mais natural, mais saudável, né? E isso está muito ligado a essa questão da meditação, de um autocontrole, de uma serenidade, né? Porque muitas vezes, né, um turbilhão de pensamentos sempre ruminando coisas do passado, acelerando para o futuro, a meditação consegue trazer a nossa mente para o presente justamente e antagonizando esses efeitos malucos que a gente fica lá resgatando e ruminando coisas do passado ou querendo acelerar 20 anos para frente, sendo que você não sabe nem amanhã o que vai acontecer, né? É verdade. Nossa, a respiração é uma coisa que está ao alcance de todo mundo, essas duas coisas, né? Aliás, tudo está ao alcance de todo mundo. É só querer as pessoas, né? Ir atrás. Hoje você tem internet, você tem vários profissionais que você pode buscar informações, conversar, né? A meditação, além de melhorar tudo isso que você colocou, melhora a oxigenação do cérebro. Quando você melhora a oxigenação do cérebro, você melhora você num todo, não melhora? Com certeza. E isso às vezes, a pessoa sozinha tá num estado psicoemocional tão abalado que ela sozinha, às vezes, não tem nem ânimo e nem disposição, ou tem muita neura para ir buscar ajuda. Às vezes precisa de um empurrãozinho, né? Então a gente precisa ficar atento, porque às vezes a gente tem muitos familiares à nossa volta que nitidamente estão piorando do seu ponto de vista psicoemocional e precisam de uma forcinha, né? Precisam de uma ajudinha mais assim assertiva para buscar ajuda profissional, né? Porque às vezes isso precisa ser bem estimulado. A gente precisa às vezes dar mais um esforço maior, porque se a gente às vezes depender de só pessoas sozinhas, às vezes ela se enjaula em si mesmo, em pensamentos, e vai se isolando cada vez mais, e aí fica cada vez mais difícil de a gente se vincular e conseguir tirar essa pessoa nitidamente indo para o buraco. Então, às vezes, a gente precisa estar atento a quem a gente convive e incentivando isso, apoiando da melhor forma possível, né, para poder, às vezes, dar uma ajudinha externa para que isso aconteça também. Porque o estigma é tão complicado que a pessoa se sente muito envergonhada, às vezes, de ir, ou está com uma energia tão baixa, tão desanimada, que por si mesma, e às vezes precisa... E se tiver um pouco de ajuda, acaba atingindo, acessando possibilidades de tratamento muito mais eficazes, né? Além de trazer qualidade de vida para essa pessoa, a família ficar atento a isso, né? E ajudar, estimular essa pessoa, vão fazer junto, vão fazer meditação, vão procurar, sabe, para dar força naquele momento que aquela pessoa está tão fechada naquele sofrimento, né, doutor? E também pode evitar o pior depois, que quantos casos de suicídio a gente não sabe, que a pessoa fala assim, nossa, jamais imaginaria que essa pessoa pudesse se suicidar.
né? Mas o acúmulo dentro daquela pessoa chegou a um ponto insuportável, porque foi acumulando tanto essas insatisfações, essa tortura mental daquela pessoa, que chega um ponto que ela não suporta mais, né? Então, Uhum. a única saída que ela tem é tirar a própria vida dela, sendo que tem tantas saídas, né? Se a gente procurar antes de chegar a esse ponto, isso pode evitar muitos casos que acontecem, doutor. Exato. O suicídio é um dos grandes fardos, né, da doença mental e desse contexto psicoemocional. É o fato extremo, mas ele é muito mais comum do que a gente imagina, né? Não é tão raro assim como a gente supõe ser. Suicídio entre jovens é uma das maiores causas de morte que existem, inclusive, hoje em dia, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente tem que ir mesmo ser mais assertivo, né, em ajudar essas pessoas que estão próximas, perceber sinal, putz, a pessoa está definhando, está piorando, gente, não espera, sabe, ver se o tempo, não, arrisca, leva, vamos passar na consulta, vamos procurar ajuda. Pior que pode acontecer, não é nada. Não, tudo bem, foi um alarme falso. Mas o pior é assim, não fez, entendeu? E aí quando foi ver à tarde. Esse que é o pior, né? Tirar essa pessoa que está tocada dentro do quarto, ou está tocada dentro de casa. Vamos caminhar, motivar essa pessoa a tudo, né, doutor? A meditar, vamos meditar junto, né? Buscar Tem tratamento, exato. yoga hoje na internet, vamos fazer juntos, né? Motivar, dar tudo que puder para somar para que essa pessoa possa vencer esse momento, que às vezes tem pessoas que estão nesse momento há muito tempo acumulativo e é um perigo, não é isso, né? Exato, vai se isolando, vai perdendo contato. Então, às vezes, a gente tem que ir É, lá e ativamente buscar, né? Porque muitas vezes é, não vai vir um pedido de ajuda, não vai vir um pedido de socorro. é. Às vezes é tarde, entendeu? Às vezes são sinais que a gente tem que ficar de antena ligada e intervir antes, entendeu? Mesmo às vezes um pouco a contragosto, tal, sabe? Tem que, às vezes, ser um pouco mais assertivo mesmo para ajudar essa pessoa que vai resistir, não é fácil, né? Ninguém abre os braços numa situação dessa, tal, mas muitas vezes vale a pena. É a diferença entre a vida e a morte, inclusive. É verdade. Doutor, mas tem pessoas de família que às vezes não sabem lidar com essa situação e até critica, né? Esse imprestável, essa pessoa não sai do quarto, sabe? Essa situação colocada dessa forma só vai fazer com que essa pessoa entra mais para o fundo do poço, não é? Exatamente, né? Então, às vezes, ela está precisando muito mais de ajuda do que de crítica, né? Muito mais de apoio do que de julgamento, né? Então, esse caminho de estender o braço, de ajudar, vamos lá, vamos buscar, vamos procurar, assim, tende a ser muito mais saudável do que esse de ficar nessa postura só de reclamar, de criticar, de achar que é força de vontade, de achar que é mau caratismo, de achar que é preguiça, de Preguiça. achar que é. E Né? às vezes não é bem por aí. Às vezes a coisa está já chegando num estágio avançado e precisa de intervenção. Só que se essa pessoa não chegar no serviço de saúde, aí a coisa pode enroscar, né? É verdade. Doutor, então, aqui, da Badia, deixa eu ver aqui. Doutor, quais são os tipos mais comuns de transtornos mentais? E quais são as causas? Praticamente você respondeu isso. É Uhum. tudo isso que você falou, né? É, o, os transtornos mentais, os clássicos são depressão e ansiedade, né? Que a gente está mais É, acostumado aí rotineiramente a ver. Mas tem vários outros, né? E são bem prevalentes, sabe, André? Porque, por exemplo, depressão e ansiedade, elas são causas muito expressivas de incapacidade e afastamento do trabalho, né? Muito comum, né? Fazer a pessoa perder produtividade por depressão e ansiedade, né? Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada gira em torno de quase 10% da população brasileira tem estimativas nossa, dando conta disso.
TOC, Muito por alto. exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, que é aquela situação em que a pessoa tem pensamentos obsessivos recorrentes e faz atos compulsivos, né? Rituais como de limpeza, por exemplo. Tem o toque dos verificadores, que é aquela pessoa que volta às vezes 20 vezes para ver se trancou mesmo a casa. Os organizadores, tem pessoas que têm a mania de organizar coisa que não gosta nada fora do lugar. É um das vertentes de toque. Tem acumuladores, né, que acumula um monte de tralha de objeto, que também, para atender um transtorno obsessivo compulsivo, gira em torno de 1,5% da população brasileira tem transtorno obsessivo compulsivo. Dependência química. Bom, dependência química é um dos campeões, né, de transtorno mental. Álcool gira em torno de 10%, fumo 9%. Né? Dependência química é considerado um transtorno mental, né? O alcoolismo, o tabagismo. Depressão maior, quase 6% da população brasileira, há estimativas dando conta de que tem depressão maior. Transtorno afetivo bipolar, né? Bipolaridade. Aí não confundir, porque muita gente fala, o meu humor oscila muito fácil. Não, bipolaridade é um diagnóstico psiquiátrico específico que envolve mudanças muito radicais do humor da pessoa e precisa de um diagnóstico. Mas mesmo assim, 3% da população brasileira chega a ter. Transtorno de personalidade borderline é outro diagnóstico bem expressivo. Quase 6% da população brasileira tem o transtorno borderline, que também envolve muito conflito de vínculos, às vezes automutilação, tem tendência mais a suicídio também. Então, são muito prevalentes, né, os transtornos mentais e precisam de muita atenção, porque a imensa maioria desses não estão tratando, né? São estimativas, na verdade, baseadas em pesquisas de campo e epidemiológicas, que são projeções. Mas desse número, que é enorme, uma pequeníssima fração está em tratamento, né? E isso é um grande risco. É verdade. Doutor, e as pessoas às vezes confundem, não sabem direito o que é depressão, o que é a tristeza, o que é o transtorno de ansiedade, né? E são grupos diferentes, não são? Claro. Então, por exemplo, tristeza é uma emoção, um sentimento que todos nós temos, né? Então, se sentir triste porque aconteceu alguma coisa errada que na nossa vida, uma expectativa não foi atendida, alguém falou mal da gente, gera uma sensação de tristeza. Então, tristeza é uma emoção, um sentimento comum que todos nós temos. Agora, depressão, aí já é um diagnóstico médico, né? Existem critérios técnicos para a gente enquadrar a pessoa nesse diagnóstico de depressão. E aí envolvem critérios bem específicos, né? Então, por exemplo, para depressão, a gente usa 9 critérios específicos para enquadrar em depressão. 2 deles são os mais importantes e você precisa desses 9 ter 5 deles. Então, vamos lá. Por exemplo, o primeiro, o mais importante, é ter um humor rebaixado, uma sensação de vazio, de desesperança, de tristeza e de falta de sentido, mas constante, sabe? Na maior parte do dia e quase todos os dias. Sistematicamente a pessoa tem isso, por um tempo específico para fechar o diagnóstico. Segundo, por exemplo, falta de interesse e prazer em quase todas as atividades. Isso quase todos os dias. Esses 2 são os mais importantes. Terceiro critério que a gente usa, alteração de peso significativa. Mais de 5% de variação de peso, ou para cima ou para baixo, em menos de um mês, sem a pessoa estar fazendo dieta nenhuma. Às vezes a pessoa ganha muito, aumenta muito o apetite, ou diminui muito o apetite, passa a comer compulsivamente, ou passa a não comer nada, sem ter uma dieta, ou sem estar fazendo nenhuma... isso é um dos critérios para depressão, inclusive. Sono. O sono pode ou aumentar muito, ou diminuir muito na depressão. Então a pessoa pode ter insônia ou hipersonia, que a gente chama tudo sonolenta, dorme demais, dorme 10 horas, 12 horas por dia. Então, o quinto critério que a gente usa é agitação ou letargia, né? A parte psicomotora, ou a pessoa fica muito agitada. Depressão não é só a pessoa que fica largada, tem pessoa que está muito agitada e está depressiva também. Então pode ir, vai para os extremos, né? Ou a pessoa se agita demais ou ela fica completamente letárgica.
Fadiga, outro critério, fadiga ou perda de energia. A pessoa está sempre sentindo com baixa energia. Mas isso não é assim, de vez em quando. Não, não. É a maior parte do dia e quase todos os dias. Uma sensação, outro critério, uma sensação constante de inutilidade, de culpa e de inadequação. A pessoa se sente inapropriada, inadequada. Mas isso não é de vez em quando, que nem eu disse, é constantemente e a maior parte dos dias. Oitavo critério que a gente usa, déficit cognitivo. O pensamento começa a não render, a concentração fica ruim, a pessoa fica toda hora indecisa do que vai fazer. Isso é um dos critérios também usados para diagnóstico de depressão. Nono critério, pensamentos recorrentes relacionados à morte. E aí pode ser medo de morrer, ou falar muito de morte, ou ter ideação suicida, inclusive. Começar a pensar que a vida não faz mais sentido, seria bom mesmo se acabasse. Porque às vezes essa questão de ideação suicida não é simplesmente ter um plano para acabar com a própria vida. A pessoa começa a não ver sentido em acordar no dia seguinte. Isso aí já levanta o alerta para uma pessoa potencialmente suicida. Gente, você vê uma pessoa que falar que não vê sentido em acordar amanhã, que se a vida terminasse não faria diferença, essa pessoa ela precisa, querendo ou não, ser encaminhada a um serviço de saúde. Então, assim, é sua obrigação, se você vê uma pessoa dessa, encaminhar, porque ela potencialmente pode vir a se tornar um suicida mesmo. Então, precisa ter 5 desses 9 critérios. E pelo menos um daqueles 2 primeiros que eu falei. Então, isso precisa de uma análise bem detalhada numa avaliação tecnicamente. Então, depressão, você precisa estar dentro deste formato. É uma coisa bem específica. Tristeza já não. É uma coisa que pode ir, pode voltar. A depressão é uma coisa que fica constantemente afetando a vida, persistentemente afetando o rendimento e a vida da pessoa. Ansiedade é a mesma coisa, né? Ansiedade. Às vezes a gente... eu estou ansioso porque vai ter uma festa, não sei o que lá. É um sentimento que às vezes a gente tem. Vai ter uma viagem que eu vou fazer, amanhã eu vou ter uma live, eu vou ter não sei o que lá. A gente tem isso. Agora, a ansiedade generalizada, não. É a mesma coisa. Tem vários critérios, né? Eu não vou ficar aqui porque senão a gente vai ficar a noite inteira falando todos os critérios de cada um. Mas tem critérios e tem o quanto isso vai afetando constantemente. E aí preenche o critério transtorno de ansiedade general. Mas é uma avaliação médica mesmo para a gente categorizar nesse diagnóstico, né? Tá. Quando a pessoa perde o interesse pelas coisas, pelo sexo, pela vontade de cortar o cabelo, de tomar banho, de se cuidar, entendeu? Não está nem aí, sabe? Vai levando a vida. E uma pessoa que não era dessa forma, de uma hora para outra, ela começa a ter esses transtornos, doutor, de interesse. Exatamente. Esse é um dos critérios. Né? Esse é um dos critérios. Perda de interesse na maioria das coisas. Ela vai perdendo, não vê nada de sentido e começa... Bom, esse é um dos critérios de alerta. Essa pessoa pode estar começando a entrar em depressão. A gente precisa ficar atento a isso. Gente, na dúvida, procura assistência. Sim, o pior que pode acontecer não é nada, tudo bem. Exagerou de ter vindo aqui, não precisava ter... Mal não faz. O problema é não levar e essa pessoa ir se afundando. E depois, quando você vai ver, é tarde. Aí ela já surtou, aí ela já começou a fazer um plano de suicida mesmo. Aí a coisa é grave. Doutor, o síndrome do pânico também é uma do grupo da depressão, né? Mas ele tem crescido muito, né? O síndrome do pânico. E quem não sabe lidar e não conhece, às vezes até critica e acha que é uma bobagem muito grande. E a pessoa que está passando por essa síndrome do pânico é uma coisa tão gigantesca, um sintoma de morte junto com desespero, que às vezes corre para o hospital, acha que está morrendo, que está infartando, chega lá, toma um calmante, volta para casa, melhora, depois volta de novo. Isso também precisa de um tratamento muito sério, né, doutor? Claro. Ataque de pânico, gente, é uma das piores sensações que uma pessoa pode ter na vida. É o cérebro como se estivesse no limite da sensação de morte iminente mesmo. Então, só quem ficou frente a frente com a morte pode chegar perto da sensação de alguém passar por um ataque de pânico. Tá? O que acontece no ataque de pânico é que o cérebro ele cria um curto-circuito
para uma situação de acionar todo um mecanismo de luta, de fuga, de desespero, de sensação de risco muito grande para a própria integridade física por algum gatilho mental. Então esse é o curto-circuito que o ataque de pânico cria. Mas a sensação é física, tá? Então, isso é outra coisa que a gente precisa entender, porque assim, a gente fala em transtorno mental ou doença mental, mas tudo que é mental tem um correlato físico também, né? Por um princípio muito básico, não existe mente por aí flutuando sem estar num corpo, e também não existe nenhum corpo andando por aí sem ter uma mente controlando. Então sempre a gente está falando em mente e corpo. Isso. Porque um capô no outro. Isso, porque se a gente fala que tem doenças exclusivamente mentais, nos autoriza a falar que tem doenças exclusivamente físicas. Isso não dá para falar. Entendeu? Mesmo uma coisa que é assim, evidentemente física, ela envolve as nossas emoções, nossos sentimentos, abala as nossas emoções e sentimentos, seja da pessoa que está doente ou seja de quem convive do lado. Então, essa interface mente e corpo está sempre presente, mesmo nessas que a gente fala que é transtorno mental, como um ataque de pânico, por exemplo, porque acelera o coração, a pressão começa a ficar desregulada, a pessoa começa a suar frio, a pessoa começa a secar a boca, a pupila começa a dilatar, porque o sistema adrenérgico, o cortisol aumenta, todos os neurotransmissores de luta e de uma preparação para uma situação de conflito ocorre. É claro que o gatilho para isso não é um leão que apareceu na nossa frente, mas a sensação que o cérebro está tendo é como se tivesse um leão para nos abocanhar. E esse curto-circuito é que gera isso. Então, isso é muito importante a gente ter em mente que não é bobagem, não existe isso. Isso está acontecendo no cérebro dessa pessoa fisicamente. É claro que isso precisa de tratamento adequado para descobrir a causa, de onde vem, os fatores, como é que vai melhorando isso, por que o cérebro está usando esse recurso de defesa para questões psicoemocionais, usando esse mecanismo físico, né? Tudo isso a ser explorado. Doutor, diagnóstico, porque às vezes pode uma pessoa ter mais de algum sintoma dentro desse quadro que nós colocamos, que você acabou de colocar agora, e isso pode, quando ele procura um profissional, de repente o diagnóstico pode não ser dentro, e às vezes está tomando uma medicação e a pessoa não está vendo melhora, e ela está com outro grupo que não está sendo tratado, que é uma pessoa que está tomando, de repente, um remédio para transtorno de ansiedade, e ela tem depressão, então não vai ver um resultado legal dentro do esperado, né, doutor? Exato. Então, esse diagnóstico também, às vezes, pode ser confundido, não pode? Até claro. com um profissional. Exato. Nem sempre é fácil o diagnóstico, né? Porque envolve várias coisas. Porque, por exemplo, a gente tem esses critérios, né? Que a gente vai preenchendo de acordo com as manifestações clínicas que a pessoa tem, mas a gente precisa ver também, por exemplo, como é que está o corpo dessa pessoa, a parte física, a parte metabólica, parte de hormônios, sais minerais, fazer exame do cérebro também, para ver se não tem alguma alteração orgânica, física no cérebro que ajude a explicar, né? A gente já pegou caso de pessoas que estavam tratando doença mental, e aí quando foi fazer uma tomografia, tinha lá um tumor do tamanho de uma laranja no lobo frontal, você entendeu? Então, tudo precisa ser visto de uma forma mais ampla possível para a gente fechar o diagnóstico. Às vezes a pessoa pode ter depressão e ansiedade também. Uma não exclui a outra, uma não é o oposto da outra. A pessoa pode ter depressão, tanto que existe o chamado transtorno misto, por exemplo, depressivo e ansioso, na mesma pessoa. Então, isso tudo precisa ser levado em conta para que o tratamento seja o mais correto, o mais eficaz possível, né? Então, sempre a busca por um profissional médico é fundamental para que esse diagnóstico seja o mais preciso possível, né? Tá? E sempre, se puder, lógico, todo médico pode tratar, às vezes tem uma pessoa no interior que não tem, de repente, um médico especialista, ou um neurologista, um psiquiatra, né, que seria o ideal, né? Mas às vezes não tem, mas mesmo os médicos hoje, mesmo um clínico geral, André, ele é capaz de fazer diagnósticos ele é capaz, desses, claro.
Um bom clínico geral, ele está preparado para também, claro que às vezes, dependendo do diagnóstico, da magnitude do problema, ele vai encaminhar para um especialista. Mas muitos desses transtornos, às vezes mentais, eles podem ser diagnosticados e tratados, inclusive, por clínicos gerais. Doutor, você, como profissional que você o que se orienta para as pessoas, assim, não esperar? Já começou, qualquer sintoma tem que procurar. Olha, toda mudança negativa de comportamento já é um sinal de alerta, né? Então, Tá. assim, eu comecei a deixar de ter hábitos saudáveis que eu tinha antes, sinal de alerta. Eu comecei a desenvolver comportamentos ou hábitos negativos que eu não tinha antes, sinal de alerta. Eu comecei a ter sintomas e sinais físicos, né? Muitas vezes são inespecíficos, às vezes dá uma dormência, um formigamento aqui e ali, às vezes me dá uma batedeira no coração, às vezes seca a minha boca, também já é um sinal de alerta. Outra, que eu gosto, que é Vox Populi. O que significa? É a opinião dos outros. Sim, às vezes a gente não ouve, não dá atenção, mas começa um falar aqui, o outro fala aqui e o outro fala lá, na dúvida, dê ouvidos, né? Às vezes, duas, três pessoas estão falando para você que você, tem alguma coisa errada com você, dá atenção a isso, né? Porque às vezes a gente fala, não, tá falando bobagem, tá falando bobagem, tá falando bobagem. Né? Isso, do ponto de vista da própria pessoa, né? Para a gente se autoanalisar. Bom, meu vizinho começou a falar isso. Meu coisa falou isso. Bom, então talvez tenha alguma coisa que eu precise investigar mesmo. Na dúvida, a gente procura. Né? O pior que pode acontecer bom, não tem nada de demais, fez os exames, está tudo ok. Mas pode ser a diferença entre a gente pegar alguma coisa no começo, que tem muito mais facilidade de tratar, e ir empurrando com a barriga e chegar num ponto que é muito mais difícil reverter e tratar, né? Isso sem falar daqueles casos das pessoas que a gente convive, que a gente falou agora há pouco, né? Se a pessoa começa a dar sinais esquisitos, às vezes a gente tem que ir ativamente ajudar a levar essa pessoa facilitar o máximo possível, induzir o máximo possível que ela busque ajuda profissional, né? As pessoas que estão nos ouvindo agora, doutor, que tem aquele caso também daquela pessoa que não abre com ninguém, que ela guarda para ela aqueles transtornos, né, e que ela não conta nem para ninguém da família, mas que ela tem aqueles pensamentos negativos anos e anos e não muda, está sempre com medo, achando que aquilo vai acontecer e aquilo a vida inteira não aconteceu, nem vai acontecer, mas a pessoa fica em cima daquela culpa. Isso também é um caso da pessoa procurar um profissional e fazer um tratamento, né? Claro, perfeitamente. Assim, uma coisa que persistentemente rumina para o lado negativo, ela certamente vai deflagrar uma série de eventos negativos em termos de comportamentos e até doenças, às vezes, que podem não ser do espectro mais mental, mas pode ser, às vezes, do espectro mais físico, né? Porque essa pessoa mais negativa, mais ruminante, mais isolada, aumenta muito o risco para uma série de problemas de saúde, né? Então, é fundamental isso ser explorado e como um fator adicional para várias coisas que às vezes a pessoa está lá tratando uma hipertensão, está lá tratando um diabetes, está lá tratando um problema físico rotineiro, por assim dizer, mas não presta atenção que, às vezes, a dificuldade do tratamento para essas questões está vindo justamente disso que você está falando. Né? Então, trazer esse aspecto psicoemocional é fundamental para que tudo tenha uma perspectiva de tratamento ou de fluidez maior. Né? Doutor, olha, se eu pudesse, eu ficaria com você a noite toda. Você é fantástico, maravilhoso. Você é necessário. Que bacana. Você tirou esse tempo para trazer aqui tantas informações para tanta gente e despertar nas pessoas que elas podem ser mais felizes, que elas podem se cuidar, né? Mostrar para as pessoas, depende de quantas pessoas não estão em casa, fala, nossa, alguém na minha família é assim, eu estou passando por isso, por que eu não vou procurar, né?
E outra coisa, você colocou aí, tem pessoas que têm pressão alta, né, e não trata do emocional e esconde esse lado emocional de todo mundo e às vezes a causa dele, da própria hipertensão, está no lado emocional. Ele fica tomando remédio e nunca vai controlar essa pressão arterial porque a causa ele não está tratando também, né, doutor? Exato, porque a gente às vezes vai se isolando, se fechando na gente mesmo e achando que isso vai curar alguma coisa. Gente, as feridas cicatrizam muito mais fácil à luz do sol expostas do que fechadas, assim, sufocadas, escondidas. Aí elas tendem a ficar cada vez mais abertas, cada vez mais insepultas, cada vez mais sem controle. Né? Então, às vezes, o fato inicial que gerou aquele problema na nossa mente que a gente fica ruminando, não é nem ele o mais importante. É esse isolar, esse, assim, a gente achar que a gente tem uma coisa que tem que ser escondida, que ela é vergonhosa, que ela é pavorosa, que não dá para dividir com ninguém. E é justamente o contrário, é quando a gente derruba esses muros, claro que não precisa ser de uma vez, não precisa implodir os muros, mas você vai tirando esses tijolos, se expondo um pouco mais, compartilhando, a gente vai ver que não é tão diferente assim um do outro, né? Que a gente tem, às vezes, problemas que muda personagem, que muda data, característica, mas no fundo os sentimentos de base que tem por isso são muito próximos. Quando a gente vai compartilhando relacionamento, muitas vezes a gente vê relacionamento como uma coisa que nos fere, mas relacionamento pode ser uma coisa que nos cura também. Tudo bem, pode ser fonte de ferida, mas pode ser fonte de cura também. A gente se compartilhar, a gente falar sobre assuntos negativos. Porque se fica essa história de só fala o que é bom, só põe na vitrine o que eu quero mostrar de adequado. Gente, não é por aí. A gente também tem fraquezas, a gente também tem coisas negativas. E expor essas coisas negativas, por mais vergonhoso e por mais difícil que seja, é o primeiro passo da cura, né? O primeiro passo de a gente sair desse aprisionamento, né? Que a gente fica. Então, por exemplo, entra às vezes pessoa como é comum eu ouvir no consultório, por exemplo, doutor, eu sou ansioso. Mas agora pergunta para mim, quantas pessoas falam eu sou depressivo? Ninguém fala. Porque parece que a gente vive num mundo que é bonito ser ansioso. Só que a ansiedade é tão nocivo quanto depressão, do seu ponto de vista de problema físico, mental e emocional. E aí todo mundo fala com gosto, às vezes, eu sou ansioso, como se fosse uma coisa bonita de se falar, como se fosse uma coisa aceitável. Agora, não, depressivo eu não posso falar que eu sou, porque é feio, porque é uma coisa que eu não quero mostrar para ninguém. E não é por aí. Ansiedade e depressão, tecnicamente, tem alterações bioquímicas cerebrais muito parecidas. Né? Elas têm manifestações, às vezes, diversas, mas a gente vai ver funcionalmente no cérebro, elas são muito parecidas e geram danos iguais. Claro, a gente está numa sociedade em que você ser mais e correr, e ser agitado, e fazer e acontecer é bonito. E às vezes não é bem por aí. Né? Nem uma coisa, nem outra é adequado. Né? Eu lembro que, bom, eu já achei que um dia, né, esse negócio, eu adorava falar que eu era ansioso, né, como se fosse um troféu, né, um agitado, um cara que faz tudo produtivo. Não, eu lembro, às vezes, eu tinha dias, por exemplo, há tempos atrás, em que, por exemplo, acabava a minha rotina de trabalho mais cedo, sei lá, as consultas acabaram mais cedo, a cirurgia cancelou e eu podia voltar para casa simplesmente. Agora pergunta para mim se eu voltava. Não. Eu não voltava, eu inventava alguma coisa para não voltar para casa, porque não podia passar pela minha cabeça eu ser visto como um vagabundo, como um inútil, como alguém que não está 100% do tempo se matando de trabalhar, correndo para lá e para cá. Por quê?
neura da minha cabeça que eu não podia ser visto como alguém que estivesse ocioso, como se fosse crime isso. É uma neura que só tinha na minha cabeça. Ninguém estava nem aí se eu voltasse para casa, se não voltasse para casa. Mas eu criava para mim mesmo essa barreira. E aí perdi a oportunidade de conviver com a minha família, de ter um lazer mais agradável. Não, inventava alguma coisa para fazer para não voltar para casa. Por quê? Porque na fantasia da minha cabeça, ser o workaholic, ser o atropelador, o fazedor, o acontecedor, era imprescindível, né? Agora, a gente vive nessa coisa da correria. Correria para onde, André? Que lugar que É a gente verdade. vai chegar que vai resolver todos os nossos problemas? Que lugar é esse que a gente correndo vai chegar e aí, milagrosamente, todos os meus problemas estão resolvidos? Correr para onde? A gente corre normalmente para fugir da gente mesmo. A gente corre iludido que se a gente tiver aquilo, fizer aquilo outro, quando acontecer tal negócio, aí sim tem o pote de ouro no final do arco-íris. Gente, não tem pote de ouro algum. Pote de ouro está dentro da gente mesmo nesse exato momento. Se a gente parar com essa vida insana de ficar correndo, sabe Deus para onde, fugindo de sabe Deus o quê. Né? Só que se a gente não para pensar nisso, mas eu tenho que ganhar a minha vida. Oi? Ganhar a vida? Nossa vida já está ganha, gente. Nossa vida já está ganha. Foi um Tá vivo. presente que a gente recebeu, não sei como nem da onde, mas a gente menospreza isso quando fala que precisa ganhar a vida. Não, a nossa vida já está ganha. Alguém já me deu esta vida, o que eu tenho é que reverenciá-la, agradecer por estar vivo e nesse exato momento fazer o que está possível ao meu alcance. Mas eu não. Aí, aí a gente acha que a gente faz três coisas para achar que a gente vai ganhar vida, que vai dar tudo certo. A gente passa a ter coisas, como se a gente tiver alguma coisa, vai estar tudo resolvido. Ou a gente passa a parecer alguma coisa. Quando eu for visto assim, quando eu for famoso assado, quando eu for as pessoas me reconhecerem o meu talento, aí vai estar resolvido. Quando eu parecer alguma coisa. E a terceira é quando eu fizer alguma coisa. Quando eu agir assim, acontecer, quando fizer o doutorado, quando acontecer o meu casamento. Gente, essas três coisas, essas três microesferas do ter, do parecer e do fazer, nunca, nunca vão nos dar satisfação. Existe uma esfera muito maior, anterior a todas essas, que é a esfera do ser. É só neste lugar, porque eu sou, que eu consigo encontrar autoestima, autovalor, amor próprio, e aí sim começar a desenvolver uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade, uma felicidade, que aí sim pode se manifestar através do que eu tenha, do que eu pareça ou do que eu faça, mas isso como uma consequência. A gente inverte as coisas. A gente acha que quando tiver alguma coisa, fizer alguma coisa, ou parecer alguma coisa, aí sim vai estar tudo. Não, não. Eu sou antes de tudo isso. E simplesmente porque eu sou, eu não preciso de justificativa para existir. O que eu tenha, o que eu faça, o que eu aparente não justifica nada. É uma consequência do que eu sou. E quando eu volto para a esfera do que eu sou, a esfera do ser, aí sim eu começo a encontrar um jeito de viver, um jeito de me enxergar muito mais próspero, muito mais liberto, muito mais próspero, com muito menos neura, né? Doutor, quando é que você descobriu que você não veio aqui só para ter obrigação? Como é que foi? Porque é justamente isso que você colocou, né? Ninguém está aqui só para ter obrigação. Você está aqui para Quando ter eu come... momentos de lazer, de prazer, de gostar, de ler um livro. Você tem todo esse direito. Ninguém está aqui só para ter obrigação, né, doutor? Como é que você descobriu isso? Foi tão fantástico isso. A história foi bizarra, André, porque assim, no exato dia que eu completei 40 anos, foi dia 27 de março de 2017, um pouco mais de 4 anos atrás, eu simplesmente não consegui. Eu fui deitar nesse dia, foi o exato dia que eu completei 40 anos, e eu não consegui pregar o olho. Eu nunca tive insônia na minha vida, mas naquela noite eu não consegui dormir.
começou a passar um monte de pensamento maluco na minha cabeça, de cenas que eu já tinha vivido, livros que eu já tinha lido, acontecimentos que tinham passado na minha vida de uma forma completamente doida. E foi uma sensação angustiante, porque era surreal o que estava acontecendo. Mas uma das coisas mais intrigantes que aconteceu naquela noite foi que eu acelerei o filme da minha vida uns 10, 20, 30 anos para frente. Eu falei, o quê? O quê? Quer dizer que se eu continuar fazendo o que eu faço, sendo o que eu sou, pensando o que eu penso, sentindo o que eu penso, onde isso vai dar? E a sensação foi pavorosa. Eu falei, pode parar. Para o mundo que eu vou descer. Eu, para esse caminho, não vou. Nessa mesma noite, eu descobri por que eu tinha resolvido ser médico, André. E aquilo foi como uma espada, uma lança atravessando o meu peito. Porque eu descobri uma verdade muito doída. Não, eu não fui ser médico porque a minha família é de médicos. Eu não fui ser médico porque eu gosto da ciência do corpo humano. Eu não fui ser médico porque eu gostava de ajudar as pessoas, não. Ali a verdade emergiu. Eu fui ser médico porque era o vestibular mais difícil na minha época. E eu tinha uma índole extremamente egocêntrica. Então eu queria me mostrar como um troféu de mim mesmo. Se o vestibular mais difícil fosse agronomia, provavelmente eu estaria cuidando de plantações hoje em dia, e não sendo médico. Eu escolhi o vestibular mais difícil para atender a minha ganância, meu egocentrismo competitivo. Eu falei, o quê? E aí, depois, eu fiz a faculdade toda. E adivinha a especialidade que eu escolhi? Neurocirurgia. Por quê? Porque é considerada a mais difícil. A mania de querer ser um troféu. A mania de querer ser, assim, se mostrar muito a mais do que os outros. E aí seguia a carreira querendo títulos, querendo destaque, querendo tudo isso. Só que, espera um pouquinho, quer dizer que eu passei esse tempo todo usando a profissão muito mais para me atender do que para servir? Não, então tem alguma coisa errada. E está muito errado. E aí eu tive que voltar 15 casas no tabuleiro da minha vida e me reconciliar com a minha profissão. Para aí sim passar a usar ela como um veículo, né? Como um instrumento de entrega, de doação, né? Uma ponte para expressar o melhor que habita em mim com as pessoas, com os doentes, com os pacientes que me procuram. E refazer, ao longo desses últimos 4 anos, toda a minha história profissional e de como me reconciliar com essa profissão que começou meio torto, que começou de um jeito meio esquisito, que estava mais para atender a satisfação egoísta do que o serviço óbvio que ela tem, que é ser uma ponte de doação, de entrega, de expressar o que está o melhor ao meu alcance para quem me procura, né? E foi a partir daquela noite que a minha vida começou realmente a tomar um rumo completamente diferente. E aí eu comecei a limpar todas essas neuras, todas essas tralhas, porque a gente, como é médico, não fica imune a essas ruinzeiras, não. A gente lógico, não é humano, né? blindado. Exatamente. E aí, passar por todo esse processo de tirar ruminações, coisas negativas que vai... E aí soltando e se confessando, não necessariamente no sentido religioso, mas se expondo mesmo, sabendo que, putz, eu faço muita cagada e eu preciso fazer menos e me tornar um ser humano hoje menos pior do que eu fui ontem. E é isso que eu venho fazendo desde dessa noite fatídica, angustiante que eu passei.
Doutor, que lindo isso! Que maravilha isso! Que lição de vida! Acho que você separou aí o doutor Leonardo e separou e pôs o Leonardo junto. É isso. Você separou. Exato. Você é o doutor Leonardo, depende ao momento, você precisa ser o doutor Leonardo, mas você não deixa de ser o Leonardo Isso. também, né? Antes de ser Né? antes de ser um bom médico, tem que ser uma boa pessoa. Não É tem verdade. técnica no mundo, não tem faculdade no mundo. Eu fiz as melhores faculdades. Eu fiz faculdade de medicina da USP. Eu me formei no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu fui para Harvard, eu fui para Mayo Clinic, eu fui para os maiores centros do mundo e me tornei um excelente técnico. Mas o humano ficou lá meio ficou perdido, parece, no meio do caminho, soterrado nessa soberba, soterrado nessa ganância. E aí eu tive que resgatar, então, e pôr em primeiro plano. Porque antes de ser médico, eu sou um ser humano. E antes de ser um bom médico, eu preciso ser um bom ser humano para ousar fazer uma medicina minimamente humana, minimamente eficaz, minimamente contributiva e cooperativa, de fato. Nossa, que lição você deu. Maravilhoso isso. Você mostrou que ser humano é ser humano, todo mundo é igual. Todo mundo é pessoas, não importa, né? Independe de cor, de profissional que é, se é rico, se é pobre, não importa. Somos pessoas. E cada um tem a sua, tem a sua capacidade, também tem sua fraqueza. E que mal tem isso, né? Onde está o mal nisso? Nenhum, né? Quando a gente descobre isso, a gente fica muito melhor como pessoa, é verdade. Nossa, os valores mudam, né? Os Exato. padrões mudam. Isso, quando a gente para de defender a nossa fachada e passa a cultivar a nossa fonte inestimável e inabalável de humanidade que está lá esperando para ser cultivada dentro de cada um de nós. Mas enquanto a gente ficar sustentando a fachada, sustentando o parecer, sustentando o ter, sustentando o fazer, não que o fazer, tudo isso é importante, mas antes de tudo isso, é cultivar essa semente íntima, é, é, que alguns dizem divina, que cada um de nós temos, para aí sim se manifestar para o mundo, né? Aí sim eu vou resolver o que eu vou ter, eu vou resolver o que eu vou fazer, eu vou resolver o que eu vou parecer. Mas antes de tudo, sempre, nunca vou ter dúvida. Eu vou escolher sempre o ser, o que eu já sou, para me pautar em valores adequados, né? Valores humanos atemporais que de fato sejam prósperos para mim e para quem me cerca. Né? Nossa, que bacana. E o livro, quando sai o livro? Então, já saiu, né? Já saiu dois, inclusive. Já dois. Dois. É. Eu vou fazer a propaganda deles dois. Posso fazer, André? Lógico, deve, por favor. Deve. Então, Sempre. aliás, essa história que eu acabei de contar, ela está no primeiro livro. É um É, livro isso. ela Maravilhoso. ela já está publicada, Já está. já está no primeiro livro, que é chama-se Noocídio. Noocídio. Quem sou eu sem os meus problemas? Noocídio. Quem sou eu sem os meus problemas? Está no primeiro livro. E aí eu conto um pouco da minha história, eu conto história de pacientes, história de amigos, e vejo toda essa questão da mente, de como a gente fica apegado à nossa personalidade, à nossa identidade, e que a grande libertação é justamente a gente começar a se soltar dessa única história que a gente conta pra gente, que só pode ser isso, que pau que nasce torto nunca se endireita, aquelas baboseiras que a gente fica condicionado a achar. Não, assim, um dos nossos ouvintes falou, eu sou muito simpático. Gente, vocês não me conheceram há 10 anos atrás. Eu era das pessoas mais intragáveis que você poderia cruzar na sua frente. Isso é sério, tenho testemunhas que podem provar isso. Que maravilha isso. Porque
Só que a gente acha que isso é da nossa personalidade, você ser antipático, você ser soberbo. Não, não é, gente. Isso é história que a gente conta pra gente e aceita. Porque tudo bem, não foi culpa minha ser um cara escroto, desculpa a palavra. Mas... É autoproteção, isso. Isso, É autoproteção. mas assim, eu preciso acordar amanhã e permitir continuar a ser dirigido por isso. Né? Então, essa história é o noocídio, quem sou eu, são os meus problemas. Que eu conto essa e algumas outras histórias. E o segundo livro acabou de sair, André. Saiu semana passada. Qual que é o nome? Esse segundo livro chama-se A Síndrome do Gênio da Lâmpada. A Síndrome do Gênio da Lâmpada. Como não... Isso. A Síndrome do Gênio da Lâmpada. Como não se tornar prisioneiro dos pedidos dos outros. Né? A ideia de escrever o livro foi entrar no personagem do Gênio da Lâmpada. Porque às vezes a gente normalmente se identifica só com o Aladim, né? Só com um cara que vai lá, esfrega a lâmpada mágica e pede os pedidos, aí minha vida está resolvida com os meus pedidos. Não, a ideia do livro foi entrar no personagem, o Gênio da Lâmpada. O que é esse cara? Quem que é o Gênio da Lâmpada? O Gênio da Lâmpada é um cara que tem todos os poderes do mundo para atender os pedidos dos outros. Mas ele mesmo é um infeliz prisioneiro da maldição. Você não tem os livros aí não para mostrar a capa? Tem, peraí. Deixa eu pegar aqui. E onde a gente compra esses livros? Então, nas principais livrarias e sites de compra, viu, André? Deixa eu só pegar aqui o outro. Tá. Onde é que eu... Muito legal. Um livro desse é muito... Eu quero ler. Eu vou te mandar. Imagina. Não, depois pede para a Patrícia me dar seus dados, eu vou mandar para você, um de cada. Então, esse é o primeiro, Noocídio. Quem sou eu sem os meus problemas? Isso. Que capa limpa, legal, né? Bonita. Ela Adorei essa capa. A pomba. Isso, é uma pomba, que é o símbolo, né, da libertação. E aí dentro tem um cara bem sombrio, numa caverna, né, no fundo do poço, com um capuz cobrindo o rosto, assim. Que é justamente essa conversa que a gente estava tendo, né? A pessoa que fica enjaulada em si mesmo, ruminando os próprios problemas, quando tem toda aqui a liberdade à volta dela para sair, né? E o outro é esse aqui, ó, é a Síndrome do Gênio da Lâmpada. Né? Como não se lâmpada. Isso. Tá. Que a ideia é isso, é porque a gente fica achando que a gente vai resolver o problema de todo mundo, entra nessa ciranda e aí vai se afundando, né? Vai se aprisionando e vendendo a nossa própria liberdade e a felicidade em função disso. Né? Mas aí qualquer livraria ou site de compra tá disponível. Tá. Todas as livrarias, né? A Cultura, a Saraiva, tem todas. Cultura, da Vila, Travessa... Da Vila, Travessa. Amazon. Amazon tem no Submarino, Magalu, esses sites todos têm. Ponto Frio, Extra. Olha, gente... Olha, então, super fácil. Entra lá, quem não quiser ir na livraria. Principalmente... Hoje a gente compra tanto livro pela internet, né? É fácil. Principalmente livros indicados. Você vai na livraria quando você quer procurar alguma coisa. Mas livros indicados, até hoje, pela internet, você compra o que você quer. Mesmo quando você não quer ir na livraria e você quer fazer busca, eu quero procurar um livro para me ler. Né? Você vai na internet hoje, você encontra tudo lá. E compra tudo pela internet hoje. Então, entra na internet, mostra a capa de novo, doutor, um por um. Marca aí, gente. Amazon, em todas as livrarias, Magalu, entendeu? Todas super fácil de comprar. Sites, tudo. Ou se procurar pelo meu nome também acha. Leonardo Lourenço Livros. Aí já acha fácil também. Tá. Não tem o DR não, né? Não, não, saiu como Leonardo Lourenço. Aqui é mais... Tá. O sem o... Mais fácil. Menos burocrático. Menos burocrático. Possível, né? É isso aí. Ó, doutor Leonardo Lourenço, procura os livros dele aí. Maravilhoso. E olha, acho que você, além de escrever livros,
Acho que você tinha que ir por esse caminho de dar palestras também. Você é um excelente palestrante. E motivador também. Você é realmente, você tem esse dom que eu acho que você pode não parar de atender como médico, lógico, né? Mas eu acho que dá para fazer as duas coisas. Depois, passando tudo isso, você montar palestras, você pode ajudar milhões de pessoas, que é muito bacana isso, e nas cidades dar palestras. Eu acho que isso hoje é que a gente precisa muito dessa motivação, de trocar essa experiência tão rica que você deu. Olha, não vou ser besta, não. Vamos por outro caminho. Isso não leva a gente a nada, a ser besta, É verdade. né? Aliás, falar a história... Aliás, eu já te contei a história que eu emagreci 100 quilos, não, André? Você falou 100 quilos. Tá. Essa é uma história Você boa contou. também. Mas que a gente pode contar de novo. Não. Conta de novo. Não, vamos marcar uma outra, a gente conta essa história. Isso aí porque aí a gente pode incrível. contar depois a história do emagrecimento também, que já é outro capítulo que a gente da história, da conversa para mais de metro aí. Dá. E é um livro aí, você também. É um livro. Esse aqui também está aqui, ó. Tá nesse aqui, ó. Ah, tá aí? Tá aqui. Ah, tá junto. Tá junto. Tá. Então, são várias histórias numa história só. É 2 em 1. Né? É isso aí. Aliás, fala Doutor, como é que as pessoas... Vou mostrar. Um minuto. Vou pegar foto aqui do tamanho que eu era. Tá, pega. Pode pegar, fica à vontade. Gente, mas que bacana isso, né? Muito legal isso. Esse papo tão importante para despertar dentro da gente que nós podemos ser melhores como pessoa, aceitar nossas fraquezas, nossos, né? Não, você é a outra pessoa. Gente do céu! Olha o tamanho da criança, 190 Meu quilos. Meu Deus do céu! Gente, okay. é outra pessoa. Olha! Há quantos anos atrás isso aí? Isso aqui é de 2010. Eu comecei a emagrecer em 8 de dezembro de 2010. E aí levei uns 2 ou 3 anos para emagrecer. E foi sem cirurgia, sem remédio. Tá. Você tinha falado, sem dieta mirabolante e sem atividade física também. Apesar de que é muito importante fazer. Hoje eu faço, né? Mas para emagrecer eu nem usei atividade física. Foi tudo aqui no mental. A mente. Vamos falar disso? Vamos marcar uma falar só disso. Obesidade, neurociência da obesidade. Neurociência da obesidade. Aspectos mentais da obesidade e do emagrecimento. Tá. Mais rápido possível, hein? Enquanto você puder. Vamos mais rápido. Essa história, essa dá pano pra manga, hein? Nossa, incrível. Acho que você tem que escrever um livro depois só sobre obesidade. Essa é uma boa. Só focado para as pessoas que querem perder peso. Que riqueza, hein? Que história de vida. Outra coisa, você está 10 anos mais novo do que lá. Pior que tô mesmo. Que louco isso, né? Total. O tempo para você foi muito bom, né? Você é muito mais jovem. Pior que é verdade. É muito legal isso. Que experiência rica, né? Eu precisei de passar por isso. Eu precisei de ficar gordo dessa forma, ganhar todos esses quilos, entendeu? E eu consegui, para poder contar essa experiência. Tudo aquilo. Eu era um cara chato, insuportável, nem eu me aguentava. Né? Que experiência bacana. Exatamente. Isso. Toda aquela ganância, toda aquela soberba não estava carregando só aqui, eu estava carregando aqui também. No corpo. No corpo também. É verdade. É verdade. Doutor, como é que as pessoas marcam uma consulta com você? Isso é fácil. Compra o livro dele, hein? Para marcar comigo, é só põe lá no Google Centro Médico Berrini. Aí já é fácil. Entra lá no site e já marcar consulta com o Dr. Leonardo Lourenço. Facinho. Lá tem todos os WhatsApp, e-mail. Hoje tem telefone, tem vários. Até o chat, né? No site você entra, tem até o chat que você entra lá, marca a consulta do Leonardo. Facinho. Hoje é fácil, né? Internet Centro Médico Berrini, exato. Centro Médico Berrini. Centro Médico Berrini, é super fácil de ir lá. Pode ser presencial ou por
por online também. Hoje em dia a gente atende online Online também. também. Uhum. É bacana isso para as pessoas que moram fora de São Paulo, né? Uhum. Se eu perguntar o WhatsApp dele, ele não sabe. Não sabe lá da clínica, não sabe. Não sabe, tá vendo? Não Porque sei como mesmo. ele não é tão perfeito assim, Exato. Longe de ser, né? é. Mas, ó, gente, mas procura lá, Dr. Leonardo Lourenço, tá? Super fácil. Entra lá. Se quer fazer uma consulta online, você faz. Se quiser fazer uma consulta presencial faz. Se precisa fazer alguma cirurgia neurológica, que você precisa de uma orientação, de repente você está procurando aí, foi indicado uma cirurgia, você quer uma outra orientação, procura o Dr. Leonardo Lourenço, tá? Todas as doenças emocionais, mentais, neurológica, né, de motivação, que você é 10. Cara, você é maravilhoso. Você é incrível, Você também, tá? André. Parabéns. Está sempre Parabéns. acompanhando aí o seu trabalho. Você que também é show de bola com o seu Imagina, trabalho. Eu que agradeço a tá? Mas, oportunidade de estar batendo esse papo com você. e que legal você contar tudo isso. A gente tem que ter isso na vida. Gente, olha, não, eu sou assim também, viu? Sou ser humano, né? Tá, todo mundo pode mudar. Vamos mudar juntos, por que não? Né? Vamos melhorar como pessoa. A gente melhora primeiro para a gente, né, doutor? Não é nem para o Exatamente. outro, né? É isso aí. É, É isso aí. Porque né? a gente só vai conseguir Doutor, ajudar o outro se a gente estiver bem antes, sim, né? Porque senão a gente é, fica com essa mania de querer. É que nem oferecer um prato, de querer matar a fome do outro oferecendo um prato vazio. Matar a sede do outro oferecendo um copo vazio. Primeiro eu encho meu copo, primeiro eu encho meu prato. Aí sim, pleno de felicidade, de paz, de harmonia, aí eu me entrego para o outro, né? ao outro. Até no relacionamento é dessa forma, não é? Quando você não está bem com você, você não fica bem com a outra pessoa, né? Não tem jeito, né? Senão É a gente muito só louco fica isso. tentando sugar, né? Fica tentando sugar, sugar, É, sugar, sugar. é verdade, é verdade. É um E, todo, não tem é, jeito, né? e a gente não Não é tem mais jeito. bebê, né? Para ficar só mamando e É, sugando. A gente agora está numa fase que é, é entrega, né? Mas para entregar eu é, preciso me reconstruir por dentro para ir entregar coisa boa para os outros, né? é. Que a gente fica sempre cobrando o outro, mas às vezes o defeito está na gente, né? A gente precisa mudar é a gente, não é o outro, né? Porque o outro, a gente não tem poder nenhum, né? De fazer isso. A gente tem, né? A gente pode, A né? única coisa que a gente pode mudar no outro é o jeito que a gente enxerga esse outro. É o máximo. Não, e outra coisa, com carinho, com jeitinho, você conquista e muda muito, melhora muito uma pessoa também, né, doutor? É a força da inteligência, né? É Quando você claro está que bem com você, porque aí você passa a inspirar, né, os outros a se é, permitir é, fazer o mesmo, né? Porque você começa é verdade, a inspirar com a própria história, né? Com o próprio jeito de ser. Né? é verdade. Doutor, muito obrigado, gratidão mais uma vez, tá? Muito obrigado por você estar aqui e compartilhar com a gente com essa vida tão rica, esses livros maravilhosos, a sua profissão, a sua história de vida, mas muito obrigado mesmo, viu? Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigadão, André. Sempre uma alegria vir aqui conversar com você. Sempre os nossos papos são muito 10. Eu gosto demais de Longos vir aqui. e longos. Gosto demais de É vir porque é aqui. gostoso, é bom. A gente sempre É porque é viaja, bom. né? Sai da É, é. pauta, e era para falar isso, a gente acaba falando Sim, outro. sim, é verdade. Mas faz parte, né? É isso aí. É verdade, é um todo, é isso que você colocou. Não e foi muito rico você colocar a sua experiência como pessoa. Muito bacana, tá? Legal. Muito Obrigado. obrigado mesmo por Obrigado, Juan. compartilhar com a gente essa experiência tão linda e tão grande, né? E que pode despertar nas pessoas também essas mudanças. É isso aí. Gratidão, Tá André. bom? Abraço. Boa noite, Obrigado, viu? A gente gratidão, se boa vê. noite. Tá bom. Gente, boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã estamos de volta aqui, tá? E procura o doutor Leonardo Lourenço, esse grande profissional, esta grande pessoa que vem compartilhar com a gente essa experiência de vida, esse grande profissional.
procura os livros dele, tá? Procura ler os livros, eu vou ler, pode ter certeza que a gente vai depois discutir, falar sobre o livro dele, vou mostrar para vocês que eu vou ler. Adoro esse tipo de leitura e, além de gostar, eu acho que é muito importante para acrescentar alguma coisa dentro da gente e a gente mudar, né? Sempre enriquecer e fazer mudanças para melhor, né? E isso é possível. Um beijo no coração de vocês, uma boa noite, se cuidem. Chegou a hora de tomar vacina? Tome vacina. Continua tendo cuidados, todos os cuidados necessários. Procura fazer meditação, fazer yoga, fazer as modificações dentro de você, trabalhar o perdão, libertar do ódio, da mágoa, do rancor, entendeu? Encontrar dentro de você uma pessoa melhor. Isso vai ser muito melhor, primeiro para você, né? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pelos milhões de coraçãozinhos aqui. Obrigado em compartilhar com a gente essa experiência. E quem puder assistir e compartilhar com os amigos, a live vai ficar aí, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Fica com Deus. Até amanhã. Gratidão.